Ok, agora acho que deu certo. Acho que tá melhor aqui. Ok, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre asfaltanos. Então, um dos outros problemas que a gente tem aqui de garantia de escoamento. Então, a gente vai falar hoje sobre asfaltanos. Durante muito tempo, tudo que precipitava dentro do reservatório de petróleo era chamado de cera, era chamado de WOX. Então, tudo que fosse preto e tivesse atrapalhando o fluxo dentro da tubulação era chamado de WOX, só que depois, com o tempo, foi se percebendo que a composição desse depósito que era formado podia ser diferente dependendo das condições em que você tivesse a precipitação da substância. Então, aqui a gente faz a diferença muito clara entre asfaltenos e o WOX. Então, o WOX, a gente chama aquilo que a gente conhece como parafina, né? Compostos que são solidificados por redução da temperatura. Então, quando você baixa a temperatura, você tem a precipitação dessas parafinas. Quando a gente está falando de asfaltenos, a gente está falando de um outro tipo de componente. Então, por definição, asfaltenos são os componentes que são solúveis. Tá travando só aqui. E insolúveis. Está travando para mais alguém aí, gente? Aqui também travou um pouco, mas eu tô pela 4G, então eu não sei se foi a minha internet ou não. Acho que deu. Moacir, está conseguindo ver aí? Não, ver eu consigo, é porque a voz, o áudio tá travando um pouco. O áudio está travando? Tá, então deixa eu desligar aqui o microfone e ligar novamente. Acho que agora travou de novo ou caiu? Eu acho que ele caiu, a conexão tá muito ruim, parece. Tanto que se você observar o vídeo dele na câmera, tem resolução mais baixa, eu acho. Agora Vamos lá, melhorou. gente. Acho que vocês estão melhor agora, não? Tá, deu uma melhorada, professor. Mas sua imagem tá travada. Voltou. Que é isso. Se vocês estão conseguindo me ouvir melhor agora. Porque aqui a internet está ok. Agora sim. Pronto, agora eu acho que está ok, né? Estabelecemos aí. Então, o que eu estava falando aqui antes, né? Eu estava falando, então, que quando, no início, bem antigamente, qualquer coisa que depositasse, você chamava de WOX, e isso incluía asfaltanos e parafinas. Então, como herança disso, na maioria dos livros que falam sobre produção, você vai ver asfaltanos e parafinas juntos ainda. Só que a gente tem uma diferenciação desses componentes. Então, parafinas são os componentes que reduzem a temperatura, se precipitam por redução da temperatura, e normalmente eles estão associados com o teor de N-alcanos.
Então, quanto mais alcanos normais você tiver dentro da substância, N alcanos com alto número de carbono, tá? Não é C1, C2, C3, não. É C10, C15, C20, C25, chegando até C50. Então, para esses componentes, a gente tem, então, como chamar eles de WOX, parafinas. Só que aí a gente precisa fazer a diferenciação em relação ao que a gente chama de asfaltenos. Então, eu estava explicando para vocês o que são asfaltenos. São componentes, então, que são solúveis em tolueno e são insolúveis em N-parafinas, né? São insolúveis em NC5, NC6, NC7, e aí por vai. E aí em diante. Então, quando a gente está falando de asfaltenos, eu não estou falando de um componente só. A consequência de dizer isso aqui é que os asfaltenos, eles são uma faixa de solubilidade. E aí, quando a gente fala que os asfaltenos são uma faixa de solubilidade, a gente acaba fazendo com que ele seja uma mistura grande de vários diversos componentes, ok? Qual é a consequência disso? É que a gente não consegue determinar muito bem qual é a composição dos asfaltenos. Então, durante muito tempo, se acreditou que os asfaltenos eles fossem moléculas que você tivesse um grande número de anéis aromáticos policondensados. Já é isso, professor. Vou desenhar aqui para vocês o que é um anel aromático policondensado. Então, como se fossem vários anéis aromáticos aqui em conjuntos, com algumas ramificações. E com a presença até mesmo de heteroátomos como vanádio, níquel. Então, a gente teria então aqui vários tipos de asfaltenos, várias combinações possíveis para uma molécula de asfalteno. Antigamente, se achava que a massa molecular desses asfaltenos era algo perto de 5.000 gramas por mol, que era uma molécula muito grande, muito gigantesca. Só que com o refinamento das técnicas, né, de análise, de conhecimento disso, a gente percebe hoje que a massa molecular dos asfaltenos, na verdade, é em torno de 750 gramas por mol. E aí, tá, professor, mas erraram só um pouquinho, né, aqui antigamente, porque pensavam que era em torno de 5.000 e foi para 750, por quê? Justamente por conta de uma propriedade do asfalteno, que é a sua propriedade de agregação. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de modelo de Ian-Mullins. Quando a gente fala de asfalteno, normalmente a gente tem que falar desse modelo de Ian-Mullins. Então, o que acontece é que a molécula ela tem a capacidade de formar, você tem aqui a estrutura molecular, como exemplo aqui, que é da ordem desse 1,5 nanômetros, enquanto que você tem a capacidade, à medida que você vai alterando a solubilidade dessa mistura, desse componente, né, da faixa de solubilidade que é o asfalteno, você acaba transformando essa molécula em nanoagregado, e aí desse nanoagregado ele pode formar um cluster de nanoagregados. Então, imagina 6 moléculas dessas empilhadas, isso aqui é o que a gente chama de nanoagregado, e desse nanoagregado, quando você junta vários desses nanoagregados aqui, você tem a formação dos clusters de asfaltenos. E isso daqui induz a formação de depósitos muito facilmente. E ao contrário do que você tem como a solução das parafinas, se você tiver, por exemplo, uma tubulação que você mantém aquecida, você vai evitar a precipitação de parafinas. Ou mesmo se você tiver uma tubulação que tem esse entupimento, se você injetar um solvente quente, ou se você aquecer a linha, você tem a possibilidade de mitigar o problema. Já os asfaltenos, como a solubilidade, você tem que alterar a solubilidade do fluido que está passando ali. Então, uma complexidade a mais, é um problema realmente muito sério nessa questão da estrutura que você tem sendo formada e nesse depósito que é bem rígido, formado na tubulação. Então, um exemplo aqui de como é que a gente consegue precipitar asfaltenos, a gente consegue fazer isso tanto em laboratório e em campo também é observada essa formação desses depósitos. Então,
mostrando aqui para vocês. Isso daqui seria o asfalteno precipitado. Esse asfalteno aqui provavelmente deve ser um asfalteno que é precipitado em heptano. Então, você pega aqui esse asfalteno e você adiciona N-heptano. E aí ele precipita, você filtra, lava um pouquinho com o próprio N-heptano e você obtém esse pó meio que brilhoso dessa forma. Em campo, ele precipita e continua meio que sujo, né, com a areia, com produtos de corrosão. Mas se você observar, ele tem uma característica muito mais rígida do que os depósitos que a gente mostrou aqui de parafinas. Você observa que é como se fosse uma rocha preta que foi formada na tubulação, no interior da tubulação. Tá, professor, e certo, se as parafinas elas são precipitadas por redução da temperatura, como é que a gente consegue observar os asfaltenos? Então, normalmente o asfalteno você observa através da precipitação por alteração da solubilidade. Então, durante muito tempo, né, isso daqui é um modelo de Mullins. Então, Mullins é um cara muito famoso na UFMG, porque ele desenvolveu uma ferramenta para poder fazer esse estudo do asfalteno ainda dentro da etapa de perfuração e no começo do estágio produtivo. Então, ele coloca uma ferramenta de análise de poço. Então, no poço, ele já consegue fazer a análise do perfil, através do que ele chama de densidade ótica. Então, ele pega medidas de densidade ótica do fluido que está sendo analisado e vai determinando qual o teor de asfalteno em função da profundidade. Com essas informações, você consegue fazer melhores estimativas e melhores remediações, que é o que a gente vai ver ainda nessa aula. Então, esse é o modelo de Mullins. Quando a gente fala modelo, é algum pensamento, alguma estruturação para poder entender como é que acontece o mecanismo de deposição. Então, esse é o modelo de Mullins. E a gente ainda tem aqui o modelo coloidal, que é um modelo mais antigo, menos utilizado, mas ainda serve para vocês terem uma imagem de como é que acontece a precipitação dos asfaltenos. Então, no modelo coloidal, são definidos, então, 4 frações do petróleo: saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos, que é o que a gente chama de análise SARA, saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. Você tem uma ordem de polaridade aqui. Então, você está indo aqui para o mais polar, a partir do menos polar. Então, com essa ordem de polaridade aqui, você consegue estabelecer mais ou menos uma região em que você tem aqui, por exemplo, uma molécula de asfalteno, que ela é circunvizinha de uma molécula de resina. Então, as moléculas de resina estão aqui ao redor das moléculas de asfalteno, enquanto você tem os aromáticos circunvizinhando aqui as resinas, e por fim você tem os saturados. Durante a etapa de produção, então, quando você está reduzindo a pressão desse fluido, você altera essa estruturação coloidal do fluido, de forma que você permite que mais de uma molécula de asfalteno possa estar se encontrando e estar formando os agregados e nanoagregados, e assim formando os depósitos. Independente de qual modelo é verdade ou não, isso ainda é muito discutido na literatura, o que é importante vocês saberem é que os asfaltenos, eles são a parte mais polar do petróleo. Você consegue identificá-los através da solubilidade. Então, você pega o óleo e faz um estudo. Você tem uma STM da determinação do teor de asfaltenos. Então, é a STM D2007, ela também fala sobre um pouco de asfalteno, mas você tem várias ASTMs determinando. Você tem o método IP143, que é um método do Instituto de Petróleo, e você determina isso quando você pega uma determinada quantidade do óleo. Então, você pega aqui uma determinada massa,
Se você, por exemplo, na norma está te dizendo quanto você vai pegar pelo teor estimado, então você vai pegar, por exemplo, 10 gramas de óleo. Então, a norma IP 143, ela diz que você vai adicionar na proporção de 40 ml para cada grama. Então, se você pegou 10 gramas, você vai adicionar 400 ml de C7. Você vai seguir aqui na etapa de filtração. E aí depois você vai ter um processo de secagem. E nessa filtração e secagem você vai obter o que a gente chama aqui de maltenos, né? Deixa eu escrever essa estruturação aqui para vocês. Então você tem aqui o óleo. Quando você adicionar o etano, você vai separar em duas correntes. A primeira corrente você vai ter aqui como malteno, que é o líquido, né? E a segunda aqui você vai ter o asfalteno. Esse asfalteno aqui, a parte sólida, é o que você filtrou. Esses maltenos aqui, você vai passar ele numa coluna cromatográfica. E aí nessa coluna você vai obter aqui, quando você lavar com um pouco mais de heptano, você vai obter os saturados. Quando você lavar isso daqui com tolueno, você vai obter os aromáticos. Quando você lavar isso aqui com diclorometano-metanol, você vai obter as resinas. Se vocês estão achando chato eu falar isso, imagina quem faz, né? O Moacir, eu acho que chegou a fazer alguma coisa do gênero lá no laboratório. Isso é chato pra caramba pra estar fazendo. Mas é necessário para você conseguir a determinação coloidal, a estrutura coloidal dos asfaltenos. Então, dessa forma você consegue, então, tentar entender um pouco de como os asfaltenos eles são presentes em que quantidade. A quantidade dos asfaltenos é algo importante. E ao contrário do que você possa pensar, quando você tem muito asfalteno, isso pode ser um problema, porque ele precipita em uma grande quantidade, mas, ao mesmo tempo, isso quer dizer também que você tem um petróleo pesado. Normalmente, o teor de asfalteno alto, ele está presente em petróleos pesados. Então, por exemplo, o petróleo Fazenda Alegre, Fazenda Belém, que são alguns daqui que são produzidos aqui perto, eles têm teores que podem chegar até 13% de asfalteno. Então, desse teor de 13% de asfalteno, é um teor muito elevado, mas ao mesmo tempo, Fazenda Alegre e Fazenda Belém, você tem um grau API de mais ou menos 15. Então você tem um petróleo muito pesado, é um petróleo ultra pesado. Quando você tem um teor muito pequeno de asfalteno, isso quer dizer que você pode estar com petróleo leve, e isso faz com que você tenha problemas mais intensos de precipitação de asfaltenos, porque ele é menos compatível com o fluido que você está trabalhando. Então, um exemplo disso é no campo de Tupi. No campo de Tupi, você pode ter ali teores de em torno de 1% de asfalteno. Só que o grau API dele é 28. Então, isso faz com que você tenha um petróleo leve, ou seja, um petróleo que tenha mais saturados, que são os componentes mais diferentes dos asfaltenos. Isso faz com que você possa ter problemas de deposição. O que complica mais ainda é que o campo de Tupi, por exemplo, ele é um campo offshore. Então, todas as operações, todas as intervenções que você vai fazer são mais complexas do que os campos onshore, do que a gente está falando aqui. Ok? Então, essa seria a problemática dos asfaltenos, essa seria a estruturação em torno de composição do óleo e o que você consegue ter de retorno do sistema, ok? Certo. Então, eu falei aqui de dois modelos teóricos para como é que você consegue determinar a sequência de precipitação, e uma coisa muito importante é a gente entender o diagrama de fase, né, do asfalteno.
Ok, professor, já entendi que eu preciso evitar problemas de deposição de asfalteno nas tubulações e no reservatório do sistema. Então, é meio que óbvio que se você depositar asfaltenos nas tubulações, você vai ter problemas de escoamento. Mas se você estiver num campo muito desavisado, e isso pouco ocorre hoje por conta justamente do alerta à problemática dos asfaltenos, mas se você deixar isso precipitar dentro do reservatório em si, você pode não ter muitos problemas de escoamento, mas você vai ter alteração da permeabilidade, além da alteração de permeabilidade e mobilidade do óleo, como consequência disso, você vai ter uma redução da recuperação. Quando a gente estava falando de escoamento, então é meio óbvio, né? Você tem aqui um diâmetro original e quando você tem o asfalteno depositado, esse diâmetro vai ficar menor. É bem simples de vocês entenderem por que depositar dentro da tubulação é um problema. Quando a gente está falando de reservatório, se a gente tem aqui dentro desse sistema uma determinada aqui matriz de produção, que você tem os poros, se você altera a molhabilidade desses poros, então, se você consegue alterar essa molhabilidade, de forma que você está adicionando dentro desse sistema aqui. Tudo em paz, tudo em paz. Então, se você altera aqui essa molhabilidade, né, se você deposita um componente orgânico, o que era molhável a água, retia a água e deixava passar o óleo. Só que se você alterou agora a molhabilidade da rocha com a deposição de componentes orgânicos, isso vai fazer com que você retenha o óleo, e aí por isso que você vai ter uma redução no fator de recuperação. Então é como se você alterasse a preferência da rocha, né? A rocha antes preferia uma determinada quantidade de água, só que aí quando você botou asfalteno por cima dela, revestiu de asfalteno essa película, isso faz com que você tenha, então, uma retenção do próprio óleo, o que altera a permeabilidade e o que altera o fator de recuperação daquele reservatório. E aí o que é fator de recuperação? Né? O quanto você consegue tirar de óleo daqui de dentro do reservatório. Então, você afeta muito a economia a economia do reservatório se você tiver uma alteração dessa molhabilidade, essa deposição de asfaltenos dentro desse sistema. Ok? Então, falando sobre o diagrama de fase, né? Se você tem aqui um diagrama pressão-temperatura, normalmente, não vou nem começar com esse diagrama ainda não. Vamos pensar em termos aqui de solubilidade. À medida que eu vou alterando a pressão, eu posso ter um ponto aqui em que eu tenha um limite aqui em que eu consiga manter os asfaltenos em solução. Então, se eu for alterando a pressão, que vai alterando a solubilidade, a nossa curva de solubilidade é algo mais ou menos assim. Então, aqui seria a nossa pressão de saturação. Você vai vendo que redução da pressão acima da pressão de saturação vai fazendo com que você tenha uma redução da solubilidade do asfalteno, até que chega um ponto em que ele se precipita. Então, essa pressão aqui seria a pressão do upper onset. Bom dia, professor. É o que a gente chama aqui do ponto inicial de precipitação de asfaltenos. Enquanto aqui você tem o lower onset. Então você tem uma faixa de pressão em que você tem a precipitação de asfaltenos e o máximo da precipitação de asfaltenos ocorre justamente na ponto da pressão de saturação. Isso faz com que você tenha, quando você está pensando aqui num sistema que você tenha pressão, temperatura, por exemplo, isso eu estou falando aqui de um óleo, né, dessa forma aqui, para uma amostra qualquer aqui de asfaltenos, a gente vai ter mais ou menos esse comportamento aqui de APE, asfalteno phase envelope. Então, essa parte azul aqui do sistema, aqui você está livre de asfaltenos, somente na fase líquida. Se você reduzir aqui a pressão até esse ponto,
Aqui você vai ter líquido mais asfalteno. Aqui nessa região você vai ter líquido, asfalteno e gás. Quando você consegue chegar aqui em regiões, então, abaixo do lower onset point, né, você consegue se livrar do asfalteno. Então, o que está acontecendo? Quando você tem a amostra inicial aqui de óleo, você tem um óleo aqui todo bonitinho, com o gás dissolvido, e o asfalteno também está dissolvido. Quando você reduz a pressão, isso faz com que você tenha, então, a presença das partículas de asfalteno precipitadas. E aí, se você continuar na redução da pressão, você vai chegar até o ponto que você tem a formação do gás. Você tem que dar início. Então, você tem aqui dessa forma. E aí, se você continuar reduzindo a pressão, você vai tirar tanto os componentes leves, que eles vão passar a favorecer a solubilização desses asfaltenos. Até que chega um ponto que você tem aqui esse componente completamente livre de asfalteno novamente. Ok? A gente consegue fazer isso aqui na UFC, nesses estudos, através de duas técnicas. Primeiro, microscopia de alta pressão, eu já descrevi isso para vocês, um microscópio que funciona com um componente, com fluido em alta pressão, e algo que eu ainda não conversei com vocês, que é o sistema de detecção de sólidos. Então, quando a gente está falando do sistema de detecção de sólidos, é um gráfico mais ou menos assim, que a gente mede uma potência do laser que está passando dentro da amostra. Então, aqui, na verdade, a gente está emitindo, por exemplo, 1 miliwatt de potência do laser, um laser que passa aqui dentro. E a gente mede aqui do outro lado qual é a potência que está chegando. Então, se está chegando aqui, por exemplo, 0,8 miliwatt, a gente anota esse valor aqui, como sendo aqui 0,8, e aí a gente vai reduzindo a pressão. Quando a gente vai reduzindo a pressão, a gente percebe que o laser ele tem um comportamento meio que assim, ele aumenta um pouco, e aí chega um momento que ele cai. Então esse seria mais ou menos o comportamento do laser. Quando é que ele está caindo aqui totalmente? É quando você começa a ter a interface do líquido sendo atravessada no meio do sistema. Então aqui ele está te indicando qual é a pressão de saturação do sistema. Só que teve um momento aqui antes que você teve uma mudança de inclinação. Você tinha essa tendência e aí agora você tem essa. Na verdade, isso daqui indica também que você começa a ter alteração no sistema por compressibilidade. Então, quando você tem os asfaltenos, é quando você tem essa outra mudança aqui, ó, que a tendência da alteração da pressão seria essa, mas aí você tem uma descontinuidade no sistema. Então, aproximadamente nesse ponto aqui, seria a pressão de um set dos asfaltenos. Então, é isso que a gente faz aqui quando a gente está utilizando o laser, para poder fazer essas medidas de asfaltenos. Essas medidas são extremamente importantes porque a gente consegue determinar para a indústria qual deve ser a pressão mínima a ser mantida no reservatório, a fim de que você não tenha essa deposição dentro do reservatório. Por quê? Porque aí, como alternativas à prevenção da deposição de asfaltenos, a gente pode, por exemplo, recomendar o uso de injeção de água. Então, a injeção de água, logo na vida inicial produtiva de um determinado reservatório, é um mecanismo que você tem como um mecanismo de manutenção da pressão. E aí, por injeção de água, eu quero dizer que você tem aqui uma determinada região do reservatório, você tem aqui em azul o poço produtor, e aí você tem alguns poços injetores aqui ao redor. E aí, nesses poços injetores, você está mandando água para dentro do reservatório, isso aqui é uma vista de cima, e aí uma vista lateral, um corte lateral desse negócio aqui, seria você ter o poço aqui produtor, os poços injetores, e aí aqui você tem a região produtiva do poço, e com a injeção de água, você consegue deslocar esse fluido
mantendo a pressão dele. Então, ele vai se deslocar dentro do reservatório antes da pressão de onset dos asfaltênios. Então, ele não vai depositar nessa região. Ele pode depositar na linha ainda, por redução da pressão. Mas é algo que, para a gente vai poder remediar de outra forma, ok? Então, injeção de água no começo da vida produtiva do poço, do reservatório, pode ser uma alternativa de mitigação desse problema. Outra forma de você mitigar desse problema é a injeção de dispersante. E aí, nessa injeção de dispersante, de componentes que possam solubilizar os asfaltenos, a gente tem normalmente componentes que são solúveis em tolueno, né? Tolueno já para poder ajudar no processo de solubilização desse sistema. Então, esses solventes que são solúveis, são misturados com tolueno para injeção desse reservatório, isso faz com que você tenha, então, a possibilidade de evitar essa deposição nas linhas de injeção. Esses dispersantes normalmente também são do tipo surfactantes. E aí é um dos pontos em que a gente entra no objetivo da disciplina, né? De tentar estudar os agentes tensoativos. Um desses são os dispersantes de asfaltenos, ok? Uma outra forma de você mitigar problemas de asfaltenos na prática é você fazer o processo de squeeze orgânico. É um pouco menos frequente isso, mas também é uma técnica interessante. Squeeze é quando você para aqui o poço produtor, você vai momentaneamente transformar ele num poço injetor, você vai injetar aqui esse dispersante, esse surfactante, pela linha de produção. Então, o que está em vermelho aqui seria o dispersante, surfactante. E você para e deixa um tempo, deixa o dispersante aderir à rocha reservatório, e aí depois você retoma a produção. Então é squeeze porque é como se você estivesse apertando o reservatório de volta para poder você depois deixar ele produzir. Então isso faz com que você tenha como se fosse uma injeção contínua do dispersante, porque ele está fixo na rocha e vai se desprendendo aos poucos. E aí a gente chama de squeeze orgânico porque você também tem um squeeze inorgânico, que é para prevenção de precipitação de sais. Mas a gente pode fazer isso também com o dispersante, justamente com o objetivo de, por exemplo, você não se preocupar com a pressão aqui que esteja menor do que a pressão de aparecimento dos asfaltenos, de forma que você consegue manter os asfaltenos em solução e evitar problemas de deposição dos asfaltenos. Ok? Então, algumas outras filosofias de projeto, né? O que você tem a intenção para isso? A gente já falou das linhas de injeção. Você pode ter também as técnicas de pancadinha. Ou, como a gente já falou lá para parafinas, as técnicas de... Eu esqueci o nome aqui, mas eu tinha falado para vocês aqui na aula anterior. Que faz isso com... Soaking, isso. Então, você também pode fazer o soaking aqui para os asfaltenos, de forma que você consegue produzir. Então, são pulsos de pressão que você vai manter dentro da linha do sistema, de forma que o gel que é formado dentro da tubulação, aí a gente já está falando aqui da parte dos risers de produção e etc. Então, o gel formado por essa deposição, antes dele conseguir formar o bloqueio, envelhecer e se fixar, então você, com os pulsos de pressão aqui vindo antes, você consegue fazer esse deslocamento durante a linha de produção, o que ajuda muito para você evitar que você tenha que parar para poder fazer uma intervenção em um determinado poço ou reservatório, ok? Então, o estudo bem claro aqui das propriedades, da pressão em que aparece, tem muita coisa de investigação de propriedades do fluido para que você possa evitar os problemas de deposição de asfaltenos.
Principalmente porque os asfaltanos eles estão associados a outros problemas também. Então, quando a gente estiver falando de emulsões, a gente vai ver que esses asfaltenos, quando eles estão aqui, devido à característica de polaridade deles, né? Então, você tem aqui uma gota de água dispersa aqui dentro do óleo. Quando você tem essa gota de água dispersa dentro do óleo e o asfalteno está instável, a preferência do asfalteno vai ser estar na interface da gota de água. E se ele está aqui na interface da gota de água, ele acaba sendo um componente que ajuda na estabilização das emulsões. Então, é realmente uma praga esse asfalteno e é o responsável por muitos problemas de garantia de escoamento, muitos mesmo. Então, o entendimento disso, a capacidade de prevenção, a correta seleção de produtos químicos, né? Então, como é que você testa um dispersante para saber se ele funciona? Você vai lá e testa justamente naquele aparato com laser que eu tinha descrito para vocês antes. E aí, nesse aparato com laser, você consegue prevenir e tentar entender melhor o que está acontecendo. Tudo bem? Então, a aula de asfaltenos foi essa. Eu sei que é muita informação. Tem gente que estuda a vida toda sobre asfaltenos para poder conseguir entender alguma coisa. Está sempre evoluindo esse conhecimento dos asfaltenos. E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, a gente pode ir discutindo, tá? A aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta, mas eu tenho algumas apresentações da SPE para mandar para vocês acompanharem, e aí a gente vai discutindo, tá bom? Se tem alguma dúvida? Eu tenho. Essa parada que o senhor falou de fazer lá, a lavagem ali com os mecanismos que o senhor citou, a gente vai fazer na cadeira de laboratório de engenharia de petróleo, é isso? Sim. A gente vai fazer algumas práticas relativas a asfaltenos, sim. A obtenção dos asfaltenos, dependendo de como é que tiver o ritmo da pesquisa no laboratório, vocês conseguem até observar a execução dessa coluna cromatográfica, mas com certeza esse ramo aqui da precipitação do asfalteno a gente vai fazer na prática, sim. Tranquilo? Tá certo. Beleza, valeu, professor. Mais alguma dúvida? Se não, então, basicamente isso por hoje, gente. E aí qualquer coisa vocês vão falando, tá? Valeu aí. Valeu, professor. Até semana que vem. Até semana que vem, bom final de semana aí pra vocês. Valeu. Eu também, valeu. Bom dia. Bom Valeu, dia, tchau. valeu. Tchau, tchau.